días, amables amigos. Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e a todos que estão através do satélite Amazonas ou da internet nas diferentes nações. Aos ministros e igrejas, que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Reitero los anuncios ya hechos. Eu reitero os anúncios já feitos. En diciembre 27, 28 y 29, Nos dias 27, 28 e 29 de en dezembro, Puerto Rico se terá tendrá a reunião internacional de ministros aqui em Porto Rico, los cuales recibirán ministros que la receberão invitación por escrito, o convite por escrito, como les ha sido como informado por el foi reverendo já informado José. pelo reverendo José Benjamin O Pérez. sea que la reunión será Ou seja, que a reunião por invitación. será por convite. El que no tenga invitación, pues, Quem não tiver o por convite, supuesto, no pois está invitado. certamente não está convidado. Sencillo como eso. Tão simples assim. Eso fue lo que Isto foi les dijo el reverendo o José. que o reverendo José Benjamin Pérez lhes disse. Y se regresaron a sus países el E día depois, 30, no dia 30 de dezembro, regressarão aos seus para que países puedan estar en la para que despedida de possam año, estar na despedida de ano iglesias en com as suas igrejas su país. em seu país. El día 30, que es domingo, habrá E também no dia 30, Santa Cena también. que será um domingo, Y se estará haverá Santa transmitiendo Ceia a través. e será transmitida através do satélite Amazonas. También la Embajada de Activistas por la Paz A Embaixada de tiene la Ativistas pela donación de Paz sangre todo também este mes terá, durante em todo todos este os mês, países a doação da de América sangue Latina, em todos os países da América Latina, para o qual pueden para o ponerse en qual contacto podem entrar em con contato el delegado com o delegado de cada país. de cada país. En Argentina, la donación de sangre se desarrollará en A 13 doação de sangue na Argentina ciudades. será desenvolvida em 13 cidades. En Bolivia, la donación de sangre Na se Bolívia, a realizará doação de sangue se en realizará 7 ciudades. em 7 cidades. En Estados Unidos, la donación Nos de sangre Estados se Unidos, a efectuará doação de sangue será en realizada 3 ciudades. em 3 cidades. En Guatemala, Na la Guatemala, donación de sangre se a efectuará doação de sangue será en realizada 6 ciudades. em 6 cidades. En El Salvador, Em El la Salvador, donación de sangre se a doação de sangue será realizada en 8 ciudades. em 8 cidades. En México, No México, del 14 al 19 de octubre, do dia 14 ao 19 de en outubro, toda la nación mexicana. em toda a nação mexicana. En Panamá se realizará No Panamá, será en realizada 3 ciudades o en 3 actividades em 3 la atividades capital, na sua capital, Panamá. Panamá. En Chile, No Chile, la donación de sangre a se doação de realizará sangue será realizada en 10 ciudades. em 10 cidades. En Perú, la No donación Peru, de sangre a se doação de realizará sangue será realizada del 19 desde o dia al 19 26 de octubre. até o dia 26 de En outubro. Colombia, la donación de sangre se realizará A doação de sangue na en Colômbia será 18 realizada ciudades. em 18 cidades. En Paraguay, No la Paraguai, donación a de doação de se realizará sangue será realizada en 2 ciudades. em 2 cidades. En Nicaragua, la donación de sangre se Na realizará Nicarágua, en a 4 doação de ciudades. sangue se realizará em 4 cidades. Está en internet E já está na internet las ciudades as cidades de cada país, de en cada las cuales país se realizará, nas quais se realizará a doação de y sangue, también bem como comuníquense con el comuniquem-se coordinador com o de cada coordenador país de para cada país
información, Para mais informações, donando doando la savia de la vida, a ceifa da vida. es lo que se lleva a cabo É o que se realiza al donar quando se doa sangue voluntariamente, para que otras personas para que puedan outras pessoas possam recibirla cuando lo necesitan recebê-lo quando y están en necessitarem algún hospital y así haya sangre e estejam em algum hospital, para todos. e assim haja sangue suficiente para todos aqueles que necessitarem, Que cada para todos donación, aqueles que que cada donador de necessitarem. sangre Por isso é sea un importante que donador de cada sangre doação voluntario, e cada doador de siguiendo esa sangue cultura seja um doador de sangue voluntário, de 2 a 1 tendo essa cultura de doação de 4 o sangue 5 veces al año. entre 2 La embajada de activistas a por la 5 paz vezes por ano. tendrá A Embaixada de no menos de Ativistas 2 pela veces Paz al año terá la campaña de donación não menos que 2 vezes por ano nesta campanha de doação de sangue. Portanto, todos están todos invitados en estão todos los convidados em todos os países países donar sangre para doarem voluntaria en voluntariamente favor o sangue del prójimo. a favor do próximo. Donar sangre voluntaria. Doação de sangue voluntária Esta campaña nesta campanha de donación de sangre. Por lo de tanto, doação de sangue. Portanto, están todos convocados todos a estão participar convocados a participarem desta voluntariamente campaña de donación desta campanha de doação de sangue, cual del país. cada um no país onde viva. Las fechas As datas ya están colocadas. já foram en internet. colocadas na Pueden internet. entrar a la página de internet Podem de entrar na página Embajada da Activistas Embaixada de por la Paz Ativistas pela y Paz na también internet comunicarse e também podem se con comunicar el coordinador com o coordenador de cada país. de cada país. También les anunció el reverendo José Benjamín Pérez O reverendo José Benjamin Pérez também lhes anunciou en donde deste está tempo, la influenza onde haciendo mucho daño a en Puerto influenza Rico. está fazendo muito dano aqui em Porto Rico. De modo que Vacunación en há uma Puerto Rico vacinação aqui em Porto Rico contra esa influencia, contra essa influenza que está haciendo mucho que está fazendo muito daño, ha muerto dano. muchas personas E muitas pessoas já morreram por isso. y todo Puerto Rico E corre peligro. todo Porto Y Rico corre principalmente perigo. los que no estén Principalmente vacunados. as pessoas que não estejam Estos días ya vacinadas. me vacunaron también. Nesses dias também já me Y vacinaram. lo mejor que yo quiero para mí, E o melhor que eu lo quero para mim, todos eu ustedes, também quero para todos vocês que estão me ouvindo. es mejor É melhor prevenir que después lamentarse do que depois estar se de no haberse lamentando vacunado. de não ter sido Por lo vacinado. tanto, están invitados Portanto, todos estão convidados. todos los que quieran prevenir. Y Todos ustedes vocês que queiram a prevenção. que previenen Vocês cualquier problema são que pessoas pueda venir. Hay que estar que preparados previnem para evitar. contra qualquer problema que possa vir. Há que estar preparado para se evitar. Ahora tendremos Também el documental teremos o documentário em vídeo de la construcción de la da gran construção da grande tenda catedral catedral aquí en Calle, Puerto Rico, aqui em Caiei, Porto Rico, para que todos los presentes para y que los que están en todos otros os aqui países presentes e os que estão em outros países possam ver cómo va la construcción como de la vai gran a construção catedral. da grande tenda Un catedral. templo para el Um Dios de templo Abraham, de Isaac, Para de o Jacob, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, y de la o tierra. Criador dos céus e da terra. Por tanto, pueden ya Portanto, estar listos para pasar este documental de já podem passar este documentário da para que construção veamos para que assim vejamos la construcción. como vai essa construção. Bueno, ya vieron y entendieron lo que significa Bem, también vocês la bandera verde
viram que muy pocas compañías, e entenderam o que significa também a bandeira verde, que muito poucas companhias a receberam. Portanto, American Construction é uma companhia segura, y American Construção. la labor de ese proyecto de la gran carpa O trabalho desse projeto da grande tenda catedral vai con toda la seguridad para los com empleados, toda a segurança para os empregados, com todo o avanço de construcción dessa que hay construção para llevar a cabo una que há para construcción se realizar como esta, numa construção como essa, una mega mega construção, así es que todo de va modo muy que bien tudo vai muito bem en el proyecto de la construcción no de la gran projeto da carpa construção da grande tenda catedral. y Apreciamos o apoio están dando que estão ese dando proyecto a este projeto individuos e iglesias, os indivíduos de Puerto e Rico, igrejas de de todos Porto Rico los países. e de todos os países. Es un privilegio y bendición É um respaldar privilégio un proyecto e uma bênção apoiar um para la projeto gloria del Dios de que é Abraham, para a Isaac, glória Jacob, do Deus para de Abraão, de Isaac e de Israel. Jacó, para o Deus de Israel. Hay muchas construcciones Há en el muitas mundo, construções no mundo, pero siempre la más mas importante sempre es a mais importante cuando se é construye quando se constrói un templo templo para o Deus de Abraham, Abraão, de Isaac e de Jacó, como fue en los días como foi de Moisés, nos dias de Moisés. la construcción más importante A construção mais se llevó a cabo en importante el desierto, foi realizada no deserto, construyendo construindo um tabernáculo para Deus. tabernáculo para Deus. Y en el tiempo del rey Salomón, Depois, la no construcción tempo do más rei importante Salomão, del mundo a entero construção mais la importante construcción do del mundo templo allá en inteiro foi Jerusalén, a construção do que templo lá em efectuó el Jerusalém, rey Salomón que o rei Salomão efetuou con todos los com ingenieros todos os engenheiros y obreros e de trabalhadores de construcción que construção, trabajaron os quais trabalharam nesse grande projeto. y durante el tiempo del cristianismo E durante o tempo do siempre se hizo un cristianismo, templo para sempre Dios, para Cristo, se fez um se está templo para trabajando Deus, en para la Cristo, construcción más importante. e se esteve trabalhando na También la construção construcción mais de la gran importante. carpa catedral, un templo Assim também é a construção da grande tenda catedral, como también um la construcción templo del para arca de Deus, Noé. como também foi a Arca de Fue Noé. la construcción más importante, Aquela foi a construção que mais suportou importante el diluvio. e que suportou o dilúvio. Por lo tanto, Portanto, conhecendo a importância de resguardar um projeto de um templo para Deus, cada pessoa, ministro e igreja, o faz de todo o coração nesse apoio que realiza. Que Deus lhes abençoe grandemente a todos, lhes prospere espiritualmente e materialmente e sempre lhes use em sua obra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, vamos ao livro do profeta Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 20 em diante. E essa foi a visita do arcanjo Gabriel ao profeta Daniel, o qual em várias ocasiões viu este arcanjo. Talvez, no momento em que Daniel o viu, se houve outras pessoas, não viram. Quem sabe viram uma luz, se é que viram algo. Mas Daniel o viu na forma de um homem de outra dimensão.
Vejam, capítulo 9, verso aqui no 20, capítulo 9 de Daniel, no versículo 20 em diante, nos diz: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, lançando minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirada a vida do Messias, não por si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E então ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Para hoje, o nosso tema será a consumação das 70 semanas. La consumación de las 70 semanas de Daniel. Puede tomar asiento si tienen. A consumação das 70 semanas de Daniel. Quero assentar-se. Tenham a bondade. Através da Escritura, vemos que o anjo de Deus, ou o anjo do pacto, ou o anjo do Senhor, que é Cristo no seu corpo angelical, no seu corpo teofânico, esteve aparecendo para muitos profetas, desde o primeiro profeta que foi Adão. E seguirá fazendo assim até ao último que está apontado na Escritura. O arcanjo Gabriel e o arcanjo Miguel são muito importantes nesse programa divino. Porque estes arcanjos, um deles, Miguel, é o arcanjo guardião do povo hebreu. E o arcanjo Gabriel
também trabalha em coordenação com o arcanjo Miguel em muitas ocasiões. Quando ele necessita, aparece aí o arcanjo Miguel. Por exemplo, nós temos os diferentes lugares onde Gabriel disse que ninguém lhe ajudou, senão Miguel, o príncipe que está do lado dos filhos de Israel. Isso está no capítulo 12 de Daniel. Aqui lo tenemos en el capítulo 12, verso 1 dice, en aquel tiempo se levantará onde Miguel, também Gabriel disse que Miguel se levantará no final. Capítulo 12, versículo 1, diz: e naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ou seja, escritos no livro da vida. Nós também o encontramos aparecendo em outros capítulos, onde Gabriel o menciona. Por exemplo, no capítulo 10, quando houve um tempo para que o reino do Império da Pérsia mudasse para o Império da Grécia. Porque o reino ou Império dos Gentios vai mudando, tendo diferentes etapas. E terminou o Império Babilônico, o Império mudou, o Império dos Gentios mudou para o reino Medo-Persa. Depois terminou o tempo para o Império Medo-Persa, mudou para o Império da Grécia. Terminado o tempo para o Império da Grécia, mudou o reino dos gentios. O Império dos Gentios mudou para o Império Romano. E assim sucessivamente, vemos como foi surgindo uma mudança no Império dos Gentios. Mas com o Império Romano, lá do tempo de Jesus, que estava na etapa das pernas de ferro, depois passou aos pés de ferro e de barro, que é a etapa onde atualmente se encontra o Império dos Gentios. Por isso é que no capítulo 2, versículos 30 a 45 de Daniel, nos fala que uma pedra saiu do monte, uma pedra não cortada por mãos saiu do monte, veio e feriu a imagem dos pés de ferro e de barro. Ou seja, que feriu o Império dos Gentios na sua etapa final, que é a etapa dos pés de ferro e de barro. Portanto, vejam bem aqui, no capítulo 10 de Daniel,
E aqui, aquí describe no versículo 4, la fecha também descreve a del data, verso 4 del capítulo 10 bem como o anjo. y describe también al ángel. Descreve também como era o anjo e diz assim: Y el día 24 del mes primero estaba yo en la orilla del gran río y de Ker, e no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda y do aquí grande un rio varón vestido de Idequel, lino. e levantei os olhos e olhei, Pero e eis um no homem permitía. vestido de linho. Este es el arcángel Gabriel. Alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino. Ou seja, um homem, mas de outra dimensão. Este é o arcanjo Gabriel. Era como berilo, E os seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo. E o seu rosto parecia um relâmpago. su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de E os bronce seus olhos fundido, como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma También vi aquella multidão. visión, ¿ves? E só eu, Daniel, tive aquela visão. Porque es una visión Viram? y la visión la ve el que está teniendo la visión. Só Daniel a viu, porque é uma visão, e a visão a vê, pois, aquele que está tendo-a. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos Os un homens grave que estavam temor comigo y não a un viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, Quedé, escondendo-se. pues, yo solo, Fiquei, pois, eu só, quedé, pues yo solo, y vi esta a gran contemplar esta grande visão, visión, y no quedó fuerza e não ficou força em en mim. mí. Antes mi fuerza Transmudou-me o meu cambió en semblante desvanecimiento, em corrupção y no tuve vigor e não alguno, tive força alguma. pero oí el sonido de sus Contudo, ouvi a palabras, voz das suas y al oír palavras, el sonido de e sus ouvindo palabras, o caí som das sobre suas mi rostro, palavras, eu caí sobre meu rosto num profundo con mi sono, rostro en tierra. com o meu Y rosto vi que em una mano terra. me tocó, e hizo E que eis me que pusiese certa mão me tocou sobre e mis fez rodillas com que me y movesse sobre sobre las os meus palmas de joelhos mis manos. e sobre as palmas das minhas dijo, mãos. E me disse: Daniel, Daniel, varón muy homem amado, muito amado, está atento a mis palabras, entende as que te palavras hablaré, que vou te y dizer, ponte en pie, e porque a levanta-te ti sobre os he teus sido pés, enviado ahora. porque a ti sou Mientras enviado. hablaba esto conmigo, E falando ele comigo me esta puse en palavra, pie temblando. levantei-me tremendo. Entonces me dijo, Então ele me Daniel, disse: Não temas, Daniel, porque desde el primer porque día desde o que primeiro pusiste dia tu em corazón que a aplicaste o teu entender, coração a porque compreender desde e el a primer día que humilhar-te dispusiste tu corazón perante a o entender, teu Deus, e são a ouvidas llegar as ante la tuas presencia palavras. de tu E Dios, eu vim por causa fueron das tuas oídas tus palavras. palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Un profeta, un hombre Um profeta que habla con Dios y que a causa de lo que habla con Dios, de las palabras que habla um con homem Dios, que fala com Deus ocasiona e que por causa de falar com Deus, al arcángel Gabriel. das palavras que fala com Deus, Mas el príncipe de la ocasiona reina Persia se que Deus opuso lhe durante envie 21 días. o anjo Gabriel. O sea que hubo una lucha allí. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme. Ou seja, que houve ali Y uma quedé allí luta con los reyes de Persia. na Pérsia. Miren cómo intervienen los arcángeles Gabriel y Miguel. Y hay más arcángeles, más príncipes. Príncipes E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da de Pérsia. potestades y así por estilos. Que tienen potestad Vejam como os arcanjos sobre Gabriel e ejércitos Miguel intervêm. celestiales,
E há mais arcanjos, mais príncipes que estão encarregados de reinos, de poderes e assim por diante, que têm poderes sobre exércitos celestiais, sobre hostes celestiais. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos derradeiros dias. Ou seja, que este arcanjo conhece as coisas que hão de suceder e veio para dá-las a conhecer ao profeta Daniel. Porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e umedeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobre mim vieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha aparência de um homem, tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te. Sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu senhor, por que me fortaleceste? E ele disse-me: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade. E ninguém há que me anime contra aquele, senão Miguel, vosso príncipe. Então vejam bem, como é que o mundo dos anjos tem arcanjos que são príncipes que estão encarregados de hostes celestiais, que têm reinos e trabalham a favor do programa divino para que se cumpra tudo o que já está profetizado. E vejam como este arcanjo Gabriel profetizou a Daniel, lhe ensinou as coisas que sucederão. E por isso eu sempre tenho chamado a Gabriel de arcanjo profeta, que é de outra dimensão, porém aparece aos seres humanos. Vejam que ele apareceu para Zacarias, o pai de João Batista, no capítulo 1 de São Lucas. Também apareceu para a Virgem Maria, no mesmo capítulo 1, do versículo 26 até o 36. Este arcanjo anunciou a primeira vinda de Cristo para Zacarias e depois a Virgem Maria. E o reverendo William Branham disse: e anunciará a segunda vinda de Cristo. Como o fará? Isso é um segredo muito grande. Mas ele anunciará a segunda vinda de Cristo, como disse o reverendo William Branham. Esse é o arcanjo que tem que ver com a vinda de Cristo. E é o arcanjo que dá conhecimento e sabedoria, que revela esse mistério da primeira vinda de Cristo. Ele o deu a conhecer. Deu a conhecer sobre o precursor. E depois deu a conhecer sobre o Messias. Todo esse mistério foi dado a conhecer para o sacerdote Zacarias. E a vinda do Messias para a Virgem Maria. E depois, quando se encontraram na casa de Zacarias, a Virgem Maria
com Zacarias e Isabel, Gabriel. sua prima. Por la Ali, descripción pois, eles conversaram. que le dio el sacerdote Por isso é que a Zacarías, Virgem Maria soube que como esse el anjo ángel era o Gabriel se le arcanjo, identificó al sacerdote o anjo, Zacarías por o su arcanjo nombre, Gabriel, él dijo, "Yo soy Gabriel, pela descrição que lhe deu o sacerdote Zacarias, como sendo o anjo y Gabriel, así enviado a ti para dar o qual esta se buena identificou nueva". com o sacerdote Zacarias pelo seu nome, Capítulo 1, quando lhe disse: Eu sou Gabriel que estou diante da presença de Deus este arcángel, e tenho sido enviado a ti para te dar essas boas novas. Capítulo de São el Lucas. cristianismo, Este arcanjo é muito importante no programa divino para o cristianismo, como para o judaísmo. Miguel. Porém, Ellos sobretudo, dos, el arcángel Miguel y el arcángel o Gabriel, arcanjo Miguel para o judaísmo. en porém, mutuo acuerdo, y cuando os uno dois, necesita al otro, ahí está disponible. Os arcanjos Miguel e Gabriel Gabriel necesitó trabalham em mútuo que lo acordo. ayudara E quando um necessita do Miguel, outro, el arcángel aí Miguel, está el arcángel, disponível. lo ayudó. Y por Quando supuesto, Gabriel por ejército necessitou celestial, que o arcanjo Miguel lhe ajudasse, es que o ajudou. la E certamente tierra com seu exército celestial. y la política en la tierra É porque tiene intervención a vida e a política de la aqui na dimensión Terra de Dios con los tem a arcángeles intervenção da Gabriel dimensão de y Deus com os esas arcanjos huestes Gabriel e Miguel. celestiales E essas acercan hostes que tienen celestiais secretarios de las huestes de Dios y también tienen e os demais arcanjos das hostes de Deus del são maligno, necessários, llamado el diablo Satanás, y bem las como huestes também del maligno tem a intervenção do maligno chamado o diabo ou en la Satanás tierra. e as hostes do maligno. Y ahora, Por isso é que sempre há uma luta na 70 terra. semanas están determinadas para el pueblo hebreo. E as 70 semanas estão determinadas para o povo hebreu, para a cidade Estas 70 de semanas, Jerusalém. E estas cuando 70 apareció semanas, Jesús, quando se llegó, Jesus cuando comenzó el ministerio de chegou Jesús, e começou o la seu semana ministério, número 70, comenzando la começou semana número 70, na comenzó semana de Jesús número el 70, ministerio cuando tenía cerca de 30 años. Y tuvo un ministerio o de 3 años y ministério medio, de Jesus começou na semana de número 70, número 70, quando porque tinha la aproximadamente semana 30 anos mesiánica, de idade. Teve um ministério de 3 anos e meio la manifestación na del semana de Mesías número 70, para el porque pueblo hebreo. esta é a semana messiânica para a manifestação do Messias La para o povo escritura hebreu. decía en Daniel A Escritura em Daniel dizia que 70 semanas que estaban 70 semanas determinadas estão para Israel, determinadas para Israel e para a cidade de Jerusalém, y que até hasta el Mesías de o Messias príncipe. dice verso 25 E nos al versículos 25 ao 27 dice, de Daniel "Pues, capítulo 9 diz: Sabe e entende, que desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ao Messias o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas, que somam 69 semanas. 69 semanas. En esas últimas semanas E nessas últimas semanas y nasceu o recuerden Messias. que cada semana Recordem consta que cada semana consta, de cada semana consta de 7 anos. 7 años. Y 7 E 7 anos por 70 vezes 70 são 490 anos. Ou seja, que aos 483 anos começou o ministério de Jesus Cristo lá na terra de Israel. Aos 483 anos destas 70 semanas. Vejam o que segue dizendo. E depois das 62 semanas, antes das 62, houve 7 semanas. Ou seja, depois das 69 semanas,
y no por sí. será tirada a vida do Messias, não por si mesmo. Ou seja, Que en la semana número 70, que na semana de número la vida del 70 Mesías le sería quitada. seria tirada a vida do Messias. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ese pueblo fue los romanos. Que O povo de um encabezados por príncipe su que há de vir, general esse povo foi Tito os romanos, Vespasiano, que encabeçados cercó la ciudad por seu unos general 2 romano años. Tito Vespasiano, cercou a cidade por 2 anos. E em seguida entrou na cidade e destruiu a cidade. Como dice aquí, Como diz aqui. y el pueblo de un príncipe que ha de venir E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. se cumplió. E isso já se cumpriu. Como la muerte de Cristo también, del Mesías al cual le fue quitada la vida, Como a morte de Cristo também, a morte do también Messias, se cumplió. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la A guerra qual durarán foi las devastaciones. a vida do Messias sendo tirada na metade da semana de número 70, que também se cumpriu. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. E o seu fim A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão Después, determinadas con as muchedumbre de las assolações. abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación. Y lo que están determinados E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. E quando murió se detuvo essa semana. Cristo esteve vivendo sua vida ministerial de 3 anos e meio na semana de número 70. 3 anos e meio de ministério. E quando morreu, essa semana se deteve para se abrir uma brecha onde Deus chamaria dentre os gentios um povo para o seu nome. Portanto, restam 3 anos e meio para os judeus. 3 anos e meio dessa semana messiânica. Esses 3 anos e meio será nos quais o Messias se revelará a Israel, nos quais as 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, estarão manifestados no meio de Israel, e grandes maravilhas, milagres e sinais, e sobretudo juízos divinos virão sobre a terra e sobretudo sobre o reino dos gentios. Essa metade da semana de número 70, que são 3 anos e meio, que falta para Israel, destas 70 semanas, esses 3 anos e meio também correspondem ao tempo da grande tribulação. Por isso, no capítulo 11 do Apocalipse, nos fala de um tempo onde as 2 oliveiras aparecerão. Esses são as mesmas 2 oliveiras de Zacarias no capítulo 4. Zacarias capítulo 4 versos Nos versículos 11 en adelante dice: 11 em diante, onde nos diz: hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos? Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu.
Y él dijo, Então ele disse: estos son los estes dos- são os dois ungidos estos son los dos ungidos que estão delante diante del do Senhor de toda la de tierra. toda a terra. Los dos ungidos, los dos olivos. Y ahora en Os Apocalipsis, dois ungidos, as duas oliveiras. capítulo 11 nos dice, E no capítulo 11 do Apocalipse nos diz, Apocalipsis capítulo 11, versos 13 en adelante, dice, a partir do "Da- versículo y 13 em daré a mis dos diante, testigos, e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estos testigos son los dos olivos, Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante delante del Dios do de la Deus tierra. da terra. Si alguno quiere E se dañar, alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. este fuego es la palabra. La palabra Este creadora, fogo é a palavra, siendo hablada a palavra criadora, sendo falada em juízo contra los enemigos os que tratan de inimigos hacerle que daño. tratem de lhe fazer dano. Estos tienen poderes para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Estes têm o poder Tienen para poder sobre fechar o las céu, aguas para convertir a las para que não en sangre, chova nos dias da y sua para herir la profecia. tierra E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, cuantas veces quiera. e para ferir a terra com toda sorte de pragas, Podemos ver todas quantas vezes quiserem. que esto es lo mismo que podemos ver Podemos ver en el ministerio de que isto Moisés, é o mesmo que podemos ver que tuvo poder no ministério de sobre Moisés, las aguas para que teve convertirlas poder en sobre as sangue, águas para convertê-las y em tuvo sangue, poder para traer e teve plagas, poder para trazer pragas sobre o Egito. tenía la palabra Tinha a palavra criadora, la cual él a hablaba, qual y las cosas sucedían. ele Él falava e as solamente lo coisas que estaba sucediam. anunciando era lo que Ele Dios somente o que demostraba estava anunciando era o que Deus lhe mostrava. al faraón. E dizia Él lo hablaba y las cosas sucedían. para que falasse ao faraó. Él escuchaba, Ele o falava e as coisas sucediam. Porém, él daba a conocer. ele primeiramente escutava da parte de Deus e as dava a Tanto conhecer. Faraón y su reino Portanto, Faraó e o seu reino a Moisés, deveria estar agradecido a que Moisés, decía las cosas que lhe que dizia as sucedían, coisas, os juízos divinos que y viriam. podía entonces E então venir a prepararse. podiam se prevenir e se preparar para o que vinha. Así será con el ministerio Assim será com o ministério dos dois ungidos. Estarão comunicando as coisas que Deus fará nesta terra. E aqueles que quiserem se prevenir para que esses juízos divinos não lhes afetem, poderão fazê-lo, sobretudo buscando a Deus. Isso é o primeiro. E se alguém quiser lhes fazer dano, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm o poder para fechar o céu. Elias fechou o céu por 3 anos e meio. Aqui aparece o céu sendo fechado novamente, a fim de que não chova nos dias da sua profecia. E os dias de sua profecia são 3 anos e meio. Portanto, serão 3 anos e meio de seca, conforme a profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Isso Moisés o fez. E para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas as vezes quanto quiserem. Moisés o fez com as 10 pragas. Também Elias trouxe a seca. Porém, era o que Deus lhes mostrava. E o que eles falavam, davam a conhecer ao povo e logo ocorria.
Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. la plaza de la grande ciudad, que E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 anos e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viam. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai. Eis que o terceiro ai cedo virá. Aqui nós podemos ver que estes últimos 3 anos e meio, que nesses últimos 3 anos e meio, que é a segunda parte da semana de número 70, os ministérios das 2 oliveiras aparecerão para o povo hebreu. E esse é o tempo conhecido como a grande tribulação no cristianismo. Para que tenham um quadro claro e saibam o que vem para a raça humana, vejam o que diz no Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12 em diante. Havendo aberto o 6º selo, recordem que o 6º selo são os ministérios de Moisés e Elias. O 6º selo, e no 6º selo as trombetas soam, e sobretudo a 7ª trombeta. Olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o céu tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Assim podemos ver o porquê. Pero se dará durante la gran tribulación. Los creyentes en Cristo que están escritos en el libro de la vida del Cordeiro. Podemos ver o porquê oramos também por Porto Rico, que é uma ilha. Porém, isso será durante a grande tribulação. Os crentes em Cristo que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, não estarão aqui na terra nesses 3 anos e meio de grande tribulação. Esse é um tempo para Deus tratar com os judeus. E antes de começar essa segunda parte da semana de número 70, Deus completará a sua igreja. Cristo completará a sua igreja com os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Tomará o título de propriedade, o livro da vida do Cordeiro, o livro selado com 7 selos do capítulo 5 do Apocalipse, do versículo em diante,
e fará a sua obra de reclamação. Ele virá com o livro aberto na sua mão e com os santos crentes em Cristo que morreram fisicamente desde o dia de Pentecostes até hoje, e os ressuscitará em corpos eternos, imortais, corpos novos e jovens, na semelhança do corpo glorificado de Cristo. E aos que estiverem vivos, os transformará. Por isso, os crentes em Cristo deste tempo final estarão se preparando para a sua transformação, esperando, vigiando pela vinda do Senhor, que é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia. Se o mistério da primeira vinda de Cristo foi grande, maior será o mistério da segunda vinda de Cristo. Por isso, o sétimo selo, podemos ver que quando foi aberto no capítulo 8 do Apocalipse, do versículo em diante, houve silêncio no céu como por meia hora. Ou seja, que não se deu a conhecer o que era e o que continha esse sétimo selo. Porque esse mistério do sétimo selo é a vinda do Senhor à sua igreja. Consequentemente, o mistério da vinda do Senhor à sua igreja não seria revelado até certo tempo, o que corresponde ao tempo onde haverá uma grande manifestação da parte de Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, a qual foi mencionada pelo reverendo William Branham como a terceira etapa, a qual ele disse que se manifestará numa grande tenda catedral. Seguramente, no meio do cristianismo, pois ele viu que se estava pregando a Cristo e que se dava oportunidade para que as pessoas viessem aos pés de Cristo também. Em seguida ele viu que se orava pelos enfermos e que o Senhor atuava em grandes maravilhas, para o qual, entre o cristianismo, se cumprirá essa visão da grande tenda catedral, e se cumprirá a terceira etapa, onde a manifestação de Cristo em toda a sua plenitude será uma realidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Depois teremos o conhecimento do sétimo selo. O sétimo selo será aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Será aberto o mistério da segunda vinda de Cristo. E aí será onde os trovões estarão trovoando consecutivamente e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, e consequentemente lhe dando fé de rapto, a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, assim como Elias foi levado num carro de fogo, os quais são OVNIs, são discos voadores, e como também Cristo foi levado à casa do Pai Celestial, ele foi raptado e trasladado da terra ao céu. Cristo disse que estaria em Espírito Santo conosco todos os dias até o fim do mundo. Cristo em Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, esteve no meio da sua igreja, se manifestando e usando aos diferentes véus de carne, através dos quais
tem falado predicado. e pregado. Ha sido Cristo el Espíritu Santo E foi Cristo em hablando Espírito Santo y falando llamando sus ovejas. e chamando as Dios suas ovelhas. Ele dijo disse que que llamaría sus ovejas. Y dijo chamaria que as suas ovelhas. sus ovejas escucharían su Disse que as suas ovelhas escutariam a voz. sua Dijo, voz. mis ovejas Ele oyen mi disse: voz. as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou a vida eterna. Y no perecerán. Jamais perecerão. No se perderán. Elas não se perderão. Mi Padre que me las dio es Meu mayor Pai que que me as todos, deu é y maior do nadie que todos, las puede e ninguém arrebatar pode de la mano de mi arrebatá-las da Padre. mão do meu Pai. El Padre y yo, Eu e o Pai una cosa somos um. San Juan capítulo São João, capítulo 10, 10, versos de 14. desde o versículo 14 até o 30. Recuerde que el nombre de los que formarían la iglesia del Señor Jesucristo Recordem que están escritos en el os cielo nomes del libro dos del que Cordero. formariam a igreja do Senhor Y estas Jesus son las Cristo ovejas estão del Padre escritos que no han sido céu, dadas a Cristo no para livro que da nos vida do guste Cordeiro. y les dé vida E eterna. estas são as ovelhas do Porque Pai, el Hijo del Hombre vino a que buscar foram y a dadas a salvar Cristo lo para que que eles buscassem e lhes desse a se vida había eterna. perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. También dice Ele também que no disse es la voluntad de que nuestro não é a Padre que vontade está do en los nosso cielos Pai que está nos céus que se pierda una de que estas desses pequeninos, uma dessas ovelhas se perca. de estos pequeñitos. Desses pequeninos. Porque el Hijo del Hombre vino Porque o Filho do Homem veio para salvar lo que se había o que se tinha perdido. perdido. Eso está Isso está en San Mateo, em São Mateus, capítulo 18, versos no capítulo 11, 18, a partir do versículo en adelante, 11 donde dice, em porque el Hijo diante. del Hombre Porque o venido Filho do Homem veio para salvar salvar lo que se había perdido. o que se tinha perdido. ¿Qué os parece? Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou, e se porventura achá-la, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que desses pequeninos se perca. Ou seja, que não é a vontade de Deus que se perca desses pequeninos, desses escolhidos. E se não é a vontade de Deus que se perca uma dessas pessoas, então eles estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E são aqueles que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas têm uma grande bênção. Essas pessoas são os escolhidos de Deus, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. E quem são esses? Todos os crentes em Cristo que nasceram no reino de Cristo, o nosso Salvador.
del Señor Jesucristo. Esses são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Son los que nunca São se aqueles pueden perder, que nunca poderão se perder, aunque tengan los problemas mesmo que tengan tenham os problemas que en la tenham tierra, aqui na aunque el terra. enemigo de Dios, el diablo, Embora o inimigo de Deus, o diabo, los afecte, os afete, aunque tengan muchos problemas mesmo en que la tenham tierra, muitos son problemas nesta terra, personas que están são as escritas en el pessoas cielo, que en el estão libro escritas no livro da vida do Cordeiro de la no vida del céu. Cordero. La otra cita bíblica es A San outra Lucas, citação capítulo 19, bíblica verso está no capítulo 19 de São 10, Lucas, porque no el Hijo del versículo 10. Hombre vino Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar lo que se había o que se havia perdido. Esos son los escogidos de Dios. Estes são os escolhidos de Deus, as ovelhas do Pai. Estos son quienes todos los E quem creyentes são en esses? Todos os crentes em Cristo. Cristo, ustedes y yo. Vocês e eu. Todos los creyentes en E Cristo todos os crentes em Cristo que se encuentran en diferentes que se encontram em diferentes nações en este tiempo neste tempo. y los que vivieron en E tiempos aqueles que pasados viveram em tempos en passados diferentes naciones, nas diferentes creyentes nações. en Cristo, Os crentes em nacidos Cristo, de nuevo. nascidos de novo. Estamos llegando a la consumación Estamos chegando na consumação de las 70 semanas das de 70 semanas de Daniel. Estamos llegando a la consumación Estamos chegando na consumação del tiempo, do estamos tempo. llegando Estamos chegando a donde se completa onde se completará todo el programa divino. todo o programa divino. A Israel le faltan 3 Para años Israel, del trato de Dios con Faltam ellos. 3 anos e meio para Deus tratar com eles, Desde que Cristo murió en la cruz del desde que Calvario, Cristo morreu lá na cruz do Calvário. Deus dejó de tratar Deus deixou de tratar con Israel. com Israel. Y el día de Pentecostés E no abrió dia de la puerta Pentecostes se abriu de la dispensación de a la porta gracia da dispensação da graça para entrar al reino de Dios, judíos, para judeus e gentios entrarem no reino de Deus. Dios trata con Israel Deus trata com Israel como nação. y con el cristianismo él trata. E com o cristianismo, ele trata com os indivíduos. Por lo tanto, Portanto, se abriu a dispensação da graça, onde há graça imerecida para todo ser humano, para receber o perdão dos pecados, para serem limpos de todo pecado com o sangue de Cristo, obterem o novo nascimento e, consequentemente, obterem a salvação e a vida eterna. Por isso, no capítulo 24 de São Lucas, no versículo 46 e daí em diante, nos disse, versos 46 en adelante, e disse-lhes Cristo, assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E agora se predica o evangelho de Cristo. Se predica en el nombre del Señor Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando E assim, se prega o Evangelho de Cristo, se prega no nome do Senhor Jesus Cristo, todas las naciones, tanto o arrependimento como o perdão dos pecados, começando desde Jerusalém, una persona que escucha continuando em todo Israel e em todas as nações, para que assim
cree y lo recibe como Toda único pessoa que y escute, suficiente Salvador. lhe alcance a salvação da alma, Estamos ya llegando nasça a fé de Cristo em sua alma, creia e o receba como seu único e suficiente de Salvador. la dispensación de la gracia. Já estamos chegando no final da dispensação da graça. Y lo que viene después E o que virá depois es que Cristo saldrá del trono será Cristo saindo do trono do Pai, tomando o título de propriedade, já como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, e fazendo sua obra de reclamação. E já não haverá mais misericórdia para a humanidade, porque estará sendo fechada a dispensação da graça. E vejam o que virá durante a grande tribulação. Aqui no capítulo 6 do Apocalipse, versos 12 en adelante a partir do versículo 12 em diante. del Apocalipsis, mire cuando abrió el sexto sello, E havendo aberto y aquí hubo un gran o sexto selo, houve um grande el sol tremor se de puso terra. negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, E o sol tornou-se y la negro tierra caer sus como um hijos, saco de silício, e a lua tornou-se como de un sangue. viento fuerte, E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um vento forte. E o céu y todo monte E o toda céu isla se retirou-se como um removió livro que se enrola, de su lugar. e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ou seja, o grande dia da ira do Cordeiro, o grande dia da ira de Cristo, o grande dia, quando ele estará como juiz, julgando a todas as nações e a todo homem. Isso está próximo. Vemos aqui que quando isso estiver sucedendo, já chegou esse dia. Por isso é que o anjo do capítulo 14 do Apocalipse nos diz, nos versículos 6 e 7, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda tribo, nação e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, a hora do juízo divino, a hora do juízo de Cristo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. A hora do juízo de Cristo, do juízo divino, do juízo do Cordeiro, que chega conforme ao que esse anjo que prega o evangelho eterno disse. Portanto, não queremos estar nesta terra. Quando comece a semana de número 70 de Daniel, porque esses 3 anos e meio que faltam para serem cumpridos da semana de número 70 são para Deus tratar com Israel.
A semana de número 70 é a semana messiânica que corresponde ao ministério do Messias. E a primeira parte dessa semana de número 70 já se cumpriu nos dias de Jesus, do Messias que Israel estava esperando, porém que tinha que morrer na metade da semana, conforme a profecia de Daniel e a profecia de Isaías, no capítulo 53, do verso 10 em diante, onde colocaria sua vida em expiação pelo pecado. Portanto, restam somente metade da semana de número 70, a última metade, que corresponde também à segunda parte da semana messiânica para Israel. Onde se chegará à consumação que está prometida, e o determinado será derramado sobre o assolador, sobre o anticristo, e o seu reino será derramada a ira de Deus. Portanto, é importante estarmos preparados com Cristo, esperando a sua vinda, esperando a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, no momento em que Ele cumpra a sua vinda e visite a sua igreja no cumprimento de sua vinda, assim como visitou a Israel há 2000 anos atrás. Assim ele visitará a sua igreja. Em seguida visitará também a Israel. Mas Israel, quando veja Cristo, o Messias, porque Cristo, o Cristo significa o ungido, e Messias o que significa é o ungido. O Cristo, o Messias ou o ungido é a mesma coisa. Portanto, é o ungido com o Espírito de Deus em toda a sua plenitude. A consumação das 70 semanas de Daniel. Vimos as coisas que sucederão. E se querem um pouco mais, vejam o que sucederá, pelo qual não podemos ter a nossa confiança nas coisas terrenas. No capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 15 em diante, nos diz: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, os 24 anciãos são os 12 patriarcas, filhos de Jacó, e os 12 apóstolos do Senhor. Judas Iscariotes perdeu seu lugar, porém foi substituído por outro apóstolo do Senhor. Ele havia dito para eles: vós que estivestes comigo em minhas provas, vos assentareis sobre 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. Isso está no capítulo 22 de São Lucas y Mateo 19, versos 28 en adelante. Verso 28. Pero vosotros
sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Versículo 28 em diante. Yo, E pues, vós sois os que nací tendes en un permanecido reino comigo nas minhas como tentações. mi padre me lo E eu vos asignó destino o a mí, reino como meu pai me para que destinou, comáis y bebáis para que comais e en mi bebais mesa, à minha a mi mesa mesa, en mi reino, no meu reino, y os sentéis e vos assenteis en tronos sobre juzgando tronos, las julgando 12 tribus as 12 de tribos Israel. de Israel. Acá E também, el capítulo 18 señala no capítulo 19 de São Mateus, ele mostra a partir do versículo 28, dizendo: 28 en adelante, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la resurrección, E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que en la regeneración, que me seguistes, cuando el Hijo quando del na Hombre se regeneração o siente en el Filho do trono de homem su se gloria, assentar no trono da sua vosotros glória, que me habéis também seguido, vos también assentareis sentaréis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, que é uma posição muito grande e muito importante a dos apóstolos. Assim também são os mensageiros para a Igreja do Senhor Jesus Cristo durante as diferentes etapas e eras da Igreja. Os diferentes mensageiros, os 7 mensageiros, o de cada era da Igreja, que terão uma posição equivalente com relação aos gentios. É importante sabermos essas coisas, porque vejam que julgarão as 12 tribos de Israel, e os mensageiros da igreja lhes corresponderá o juízo que terá de ver com os gentios. Vejam isto no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, do versículo 2 em diante, onde diz: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? No solamente os santos, os crentes em Cristo nascidos de novo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, encabeçados pelo mensageiro de sua era, não somente julgarão o mundo e mesmo aos anjos. Portanto, realmente é uma grande bênção e uma grande posição, porque os crentes em Cristo não somente são reis, por isso é que eles reinarão com Cristo, são sacerdotes, pertencem à ordem do reino de Cristo, como reis, consequentemente eles pertencem a essa ordem política do reino de Cristo e pertencem à ordem sacerdotal ou religiosa que haverá no reino milenar de Cristo. Porque são não somente reis, mas também sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, porque foram lavados com o sangue de Cristo. E também são juízes, e pertencem à ordem judiciária do reino do Messias. Cristo
é de Reyes. o Rei dos Y Reis. también Él es Também el sumo sacerdote. ele é o sumo sacerdote, Y también Él es bem como el juez o supremo. juiz supremo. O sea, É o juiz supremo. que Cristo encabeza De modo que Cristo el encabeça poder político, o poder el poder político, religioso o poder y el religioso poder judicial. e o poder judiciário do seu reino. Y su gabinete son E o los seu creyentes en gabinete Cristo são os de las crentes em diferentes Cristo das etapas diferentes ou etapas ou eras da sua igreja, representados sempre en el representados mensajero no mensageiro correspondente a cada igreja etapa da igreja del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Portanto, os crentes em Cristo van a estarão estar en ese reino del nesse Mesías. reino do Messias. Y eles van a estar ahí. Quem é que estará ali? Nosotros Todos nós estaremos ahí con Cristo. estaremos ali com Cristo, De la cena. logo depois da ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, nos mantenemos Portanto, creyendo mantenhamos-nos en Cristo crendo em Cristo. y nos mantenemos esperando Mantenhamos-nos aguardando a sua a su vinda iglesia. na sua Y igreja. en cuanto a los judíos, E quanto aos ellos tienen la judeus, oportunidad eles en la segunda parte terão da a semana oportunidade, 70, na segunda parte da semana de número 70, quando Deus voltará a tratar com os judeus durante esses 3 anos e meio. y durante ese tiempo, E durante la tierra esse será tempo, preparada a terra será para el reino preparada del Mesías, para o reino do Messias, con los terremotos com que os vendrán, terremotos que virão, los maremotos, os maremotos, os tsunamis, los os volcanes vulcões y demás e os demais desastres naturales desastres que naturais vendrán sobre la tierra, que virão los sobre a serán terra, os los quais dolores de parto serão para as dar a dores luz de parto una tierra nueva, para a terra dar a luz a uma nova terra, en donde no uma habrá terra los problemas onde que não hay haverá mais os en la problemas actualidad. que há atualmente. Todos esos desastres E que todos vendrán durante estes el grande desastres que virão durante durante a grande esos tribulação, 3 años y medio, durante esses 3 anos e meio, preparará este planeta preparará para el este reino planeta Terra del Mesías. para o reino do Messias. Por esa causa, Por isso, Apocalipsis é que no capítulo capítulo 11 do Apocalipse, do versículo 15 ao 19, es muy importante é muito importante conhecer isso. Apocalipsis capítulo 6, versos, E Apocalipse capítulo 6, versículos 12 ao 16, que são as coisas que sucederão durante a grande tribulação. E Deus tratará outra vez com o povo hebreu, o qual deve estar esperando a vinda do Messias para o cumprimento da segunda parte da semana de número 70. Pois todos nós sabemos que a primeira parte já se cumpriu, exatamente conforme o tempo que foi dito que se cumpriria. E aí se abriu uma brecha para Deus chamar um povo para o seu nome, do meio dos gentios. A consumação das 70 semanas de Daniel, que se fechará com a segunda parte da semana de número 70, que consta de 3 anos e meio, correspondente à grande tribulação para a raça humana e para o trato de Deus com Israel por 3 anos e meio. É o tempo messiânico, essa semana de número 70, tanto a primeira parte como a segunda parte para os judeus. E durante esse tempo dessa segunda parte é onde estará se cumprindo a grande tribulação. E a igreja do Senhor Jesus Cristo estará com ele na ceia das bodas do Cordeiro, onde ela será levada no arrebatamento da sua igreja, em e com corpos eternos e mortais, jovens glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de nosso Salvador Jesus Cristo. Portanto, ele continua chamando aos que estão escritos, as ovelhas que o Pai lhes deu, que estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Eu respondi ao chamado de Cristo. E quem mais?
cada um de vocês também. E se há aqui alguma pessoa que ainda não respondeu ao chamado de Cristo, não o recebeu como Salvador, pode fazer isto nesses momentos. E estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo pecado com seu sangue. Te batize com Espírito Santo e fogo. Produza o novo nascimento em você. E assim você nasça no reino de Cristo, o nosso Salvador, para o qual você já pode chegar até aqui na frente. E nós estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino. Recordem também, sempre orando pelo povo hebreu, o qual em breve começará a segunda parte dessa semana de número 70, quando Deus tratará com Israel novamente. Oremos por Israel, que está passando por etapas difíceis neste tempo, no qual nós estamos vivendo. Deus ama a Israel. E Israel, como nação, é seu filho primogênito. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, nas diferentes nações, nos diferentes países, nas diferentes igrejas e em diferentes lugares. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Deus tem muita gente em Porto Rico, em todo o Caribe, em toda a América Latina, na América do Norte e em todas as nações. E está chamando-as neste tempo final para completar a sua igreja. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, estaremos orando pelas pessoas que estão recebendo Cristo nas diferentes nações. E com os nossos olhos fechados, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Dá-nos o nosso pão de cada dia, hoje. E perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as no Teu reino, eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, vocês que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador, nos diferentes lugares, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. E creio na Tua primeira vinda e na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpe de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, e produzas o novo nascimento em mim. Eu Te rogo, no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou
de todo pecado. La sangre O sangue del Señor do Senhor Jesucristo Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou seus pecados. Com o seu sangue limpou-lhes de todo pecado, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. Vocês me dirão, todos vocês que receberam Cristo nesses momentos como seu Salvador, eu quero ser batizado na água no nome do Senhor Jesus Cristo. E quando podem me batizar? Essa é a pergunta, desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram de todo o coração em Cristo, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. Ele ordenou irem por todo o mundo pregando o Evangelho. Ele disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. É porque no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Portanto, vocês podem ser batizados. Todos vocês que receberam Cristo como seu Salvador nesses momentos, nas diferentes nações. Que Cristo lhes abençoe grandemente. Lhes prospere espiritualmente e materialmente também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora deixarei aqui ao reverendo José Benjamin Pérez, com todos vocês, para que continue e conclua esta atividade. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. Que Deus lhes abençoe e que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.